Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Estamos aqui no quarto episódio do programa Imersão na Educação em Saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje estaremos com duas convidadas fantásticas abordando temas incríveis. A doutora Mayra Baltazar, fisioterapeuta, osteopata, que vai falar sobre essa questão do corpo e essa sensibilidade, assim também como a psicóloga e psicopedagoga a doutora Adriana Teles, que vai falar sobre educação, sobre comportamento e saúde mental. Então, não saiam daí que o programa já já vai começar. E agora, para iniciar o nosso primeiro bloco, nós vamos chamar a doutora Mayra Baltazar. Ela é fisioterapeuta, osteopata e vai trazer muito conhecimento neste momento, agora no programa. Vamos lá, doutora Mayra, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, senta aqui, por favor. Doutora Mayra, nós vamos falar muito de corpo, de mente, né, e falar um pouco da sua área, a fisioterapia, esse lugar onde você trabalha, tanto na parte da osteopatia, como também cuidando das dores invisíveis, né, muitas vezes não são visíveis. Então, para a gente iniciar, doutora Mayra, fale um pouco para esclarecer, assim, para os telespectadores, qual é essa área que trabalha a osteopatia? Como é a osteopatia? Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre essa ciência tão relevante, tão importante para o corpo e para a mente. Sim, a osteopatia é algo muito novo e que nós estamos aqui acrescentando muito na terapia manual. A osteopatia vai trabalhar exatamente a área que a gente muitas vezes esquece, que é o corpo e ele tratado por inteiro. Nós vamos tratar somente com as mãos e vamos buscar a causa que está ocasionando a dor. Então, a gente não vai tratar somente a nível tecidual, pontual. Nós vamos buscar realmente mapeando aquele corpo, buscando a raiz do problema, sempre com as mãos. Não temos nenhum outro recurso a não ser as mãos para tratar. Por isso, ela é tão importante, essa conexão, esse elo com o paciente. Bacana. E eu digo muito que essa questão sensorial, ela é muito efetiva em qualquer tratamento, né? Então, a osteopatia é uma ciência que trabalha manualmente esse contato pele, corpo e muitas vezes essa sensibilidade sensorial também de cada paciente, né? Nós sabemos que algumas partes do nosso corpo são intocáveis, né? Ou outras você pode até tocar, mas que é muito mais sensível, né? Como é que é isso no dia a dia na osteopatia? Dentro da osteopatia, nós trabalhamos em cima do sistema nervoso autônomo. Então, nós vamos buscar uma parasimpaticotonia. O que é isso? Nós sempre buscamos movimentos no dia a dia de agitação, de irritabilidade. Então, nós estamos simpático-atônicos, estamos bem reagindo. E aí as dores se tornam mais afloradas, as somatizações das situações também acabam aflorando. Então, dentro da osteopatia, a gente vai trabalhar esse sistema nervoso autônomo, trazendo uma regulação, buscando essa autorregulação, onde a gente chama isso de autocura. Nessa autocura, a gente vai simplesmente ensinar esse corpo a se reorganizar por ele mesmo. Muito bom. E a osteopatia, existe indicação de idade ou não? A osteopatia, ela pode, desde a gestação, né, nos primeiros anos de vida, o adolescente, o idoso. Explica um pouco aqui para que os telespectadores possam entender mais, né? Pronto, o osteopata, ele tem uma formação muito ampla. Nós atendemos a partir do primeiro dia de vida até enquanto houver vida. Eu costumo falar que o que mais me encanta na osteopatia é essa diversidade que nós temos. A gente vai estar tratando a partir do momento que o bebê chega até a vida, iniciando aquele momento inicial de toda uma reconstrução de uma história desde a vida intrauterina. Então, nós estamos trabalhando com o bebê prematuro, com o bebê
a termo com aquela criança que tem demandas que muitas vezes é imperceptível, como também com o idoso que está com debilidades articulares, com disfunções osteomusculares, e aí a gente vai estar trabalhando também essa reabilitação por meio dessa autorregulação, buscando sempre o que está ocasionando, desde a primeira infância, do bebê recém-nascido com 1 dia de vida, até o idoso de 80 anos. O nosso maior intuito é localizar onde está o problema e assim tratá-lo por inteiro. Muito bom. Então, pelo que eu entendi, não tem contraindicação, ou existe contraindicação? Por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada limitação motora, né, está passando por uma reabilitação, ela pode ser Sim. assistida pela osteopatia? Sim, todo o osteopata ele vai fazer uma anamnese muito direcionada, onde a gente vai estar buscando todo o processo terapêutico do paciente. É uma anamnese, é um histórico daquela doença atual que perpassa muitas vezes desde o período intrauterino, principalmente quando se fala em bebês, quando se fala em adultos jovens, que a gente vai estar buscando o que pode ter ocasionado. Então, não existe uma contraindicação direta para que a osteopatia possa ser realizada. Na verdade, a gente costuma dizer que não existe uma contraindicação, porque nós dispomos de vastos recursos, seja eles crânio-viscerais, musculares, osteomusculares, miofaciais, e a gente vai estar tratando de acordo com a demanda que aquele paciente traga para a gente. Então, não existem contraindicações diretas, visto que nós vamos estar avaliando a necessidade e não existe um protocolo para cada doença. Nós tratamos a realidade de cada paciente, a disfunção de acordo com o que ela é apresentada. Ok, muito bom. E fala um pouco para nós como que acontece o tratamento, né? Eu não sei, que eu nunca fui submetida, né, a uma situação de precisar do tratamento com osteopatia, mas eu imagino que é algo em uma maca, onde o paciente vai receber, né, estímulos manuais. Fale um pouco para que as pessoas possam saber também. E outra questão, junto com essa pergunta, essa sensibilidade sensorial, a partir do momento que você começa a utilizar as mãos, essa resposta ela é rápida? Sim, é algo muito importante, né? Na osteopatia, nós utilizamos para o adulto, nós tratamos realmente numa maca, onde nós estamos dispondo de alguns recursos manuais direcionados de acordo com o que ele apresenta. E é algo que vai sim gerar uma eficácia no tratamento, potencializando o tratamento a ser algo mais breve, porque a gente não vai estar tratando somente a dor, a gente vai realmente buscar a causa desta dor. E junto disso, tratar ela por completo. Então, a remissão costuma ser muito rápida. No bebê, isso é ainda mais evidente. Na criança, nem sempre a gente precisa da maca, muitas vezes ele é acolhido junto ao nosso colo, por vezes no colo da mãe, e nós vamos buscar a causa também desse bebê, que muitas vezes não está na causa da mãe, onde nós muitas vezes como mãe nos culpamos. E na verdade, desde a vida intrauterina, nós já começamos a avaliar. Essa anamnese ela é muito mais profunda quando é no bebê, pois perpassa por uma história que ele ainda nem tinha chegado até aqui esse mundo, mas que gera uma relevância muito importante. E fala muito do que ele está vivendo hoje. É interessante porque você está falando do bebê e eu estou pensando aqui no idoso. O idoso, naturalmente, ele para de se movimentar. Então, eu acredito que a osteopatia tem uma funcionalidade aí incrível, né? Nessa reabilitação ao movimento motor, a essa coordenação, a esse estado de vida pleno, né? De poder andar, caminhar. É comum o idoso estar nesse tratamento, né, da osteopatia, e como é que acontece? Sim, no idoso é muito comum, principalmente o idoso que apresenta dores articulares, que apresenta dificuldade de andar. A osteopatia vai sim gerar uma maior qualidade de vida para esse idoso, visto que a gente também vai trabalhar em cima desse sistema nervoso autônomo que já não está tão eficaz diante do estado de vida, das condições que ele está apresentando, os déficits cognitivos. Então, a gente vai estar ressignificando, gerando novas sinapses, novas conexões e vai dar um estímulo novo, trabalhando não só no sistema osteomuscular, mas principalmente no crânio visceral, trazendo para que tudo possa ser realinhado o mais próximo possível de uma funcionalidade, dando qualidade de vida para esse idoso. Entendi. Então, a osteopatia ela está ligada diretamente ao sistema nervoso. Exatamente. Não é isso? Tá. E aí, falando de sistema nervoso, quais são as
situações que acontecem no seu consultório ou que chega como demanda no seu consultório, que muitas vezes você percebe que é muito mais do que o corpo, que tem a ver com o emocional, com a questão mental, psicológica, às vezes até psiquiátrica. Como é que você trata esse paciente que é para além do corpo? Hoje, depois de 14 anos vivenciando diariamente a osteopatia, eu vejo o quanto que esse corpo fala por meio das sensibilidades, do que ele passou. Então, eu sempre vou permear, principalmente no primeiro momento onde a gente está conhecendo o paciente, sentir o que ele tem a falar. Não somente sentir o que só o corpo dele tem a falar, porque na fala dele, muitas vezes a gente já capta a causa da dor que está sendo psicossomática. E aí, junto com a equipe multidisciplinar, a gente vai estar gerando mais qualidade de vida para esse paciente. Dores muito comuns são as cervicobraquialgias, as lombalgias, disfunções na ATM, enxaquecas, que são muito relatadas diariamente no consultório, e a gente vai estar tratando essas conexões, gerando novos estímulos, e junto a isso, agregando ao paciente um encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra, e sempre pensando a nível multidisciplinar, para que nós possamos agregar o sentido do tratamento, não somente botar um pano quente para estar aliviando a dor, e sabendo que se a raiz do problema não está simplesmente ali, a psicossomatização vai ser muito importante ser trabalhada a nível multidisciplinar. Muito bom. E lembrando sempre que nós somos conexões, né? A equipe multidisciplinar, ela vai ajudar nessa conexão, nesse equilíbrio do corpo com a mente. E também pensar nesse corpo, não só na dor, né? Por que essa dor está existindo? E a osteopatia, pelo que você explicou e pelo que eu entendi, ela é uma abordagem que atualmente é nova, né? Assim, a sociedade não tem tanto conhecimento sobre osteopatia. Como é que você faz para você divulgar esse trabalho? Você chega no teu consultório, você já identifica que você vai direcionar para a osteopatia? A osteopatia ela não tem uma indicação de encaminhamento direto de um outro profissional. Ao chegar no meu consultório, normalmente os pacientes vêm porque estão com dor, estão sentindo alguma queixa. No caso dos bebês, as mães trazem porque estão sentindo alguma questão de refluxo, disquesia. Alguns também têm assimetria craniana, torcicolo. Os adultos chegam muito também por questões posturais, hérnias de disco. Os adultos também buscam muito por questões também psicossomáticas relacionadas à enxaqueca, e aí a gente vai estar avaliando e gerando o tratamento adequado de acordo com o que ele vai me trazer. É uma avaliação muito diferenciada, onde a gente vai estar, por meio das mãos, palpando esse tecido e gerando uma conexão miofacial e crânio-visceral também. O osteopata ele vai ter essa abordagem realmente do corpo como um todo. Então, nem sempre o problema da enxaqueca está na cabeça. Nem sempre o problema da coluna está na coluna. Muito bom. E a adesão, doutora Mayra, assim, existe uma adesão, existe um protocolo de atendimento que precisa ser X sessões? Como é que acontece? Explica um pouco mais para que possa ficar bem claro para quem está nos assistindo. Pronto. Não existe um protocolo fechado, visto que ninguém é igual a ninguém. Então, de acordo com a necessidade daquele paciente, o atendimento costuma ser realizado uma vez por semana, onde tem em média 45 minutos de atendimento, e nós vamos estar realizando a técnica necessária para aquele atendimento. Durante a avaliação, já é traçado um plano de tratamento, onde a gente vai ver qual a necessidade daquele paciente. E semanalmente vamos fazendo evoluções. Não tem como a gente fechar um protocolo de 10 sessões, de 5 sessões, já pré-determinados. Porque tudo vai depender de como esse corpo vai receber a técnica e como ele vai se auto-organizar. Visto que a gente trabalha no processo de autocura. Então, não tem como eu dizer, olha, a gente vai ficar bom com 10 sessões. Porque não dá. Normalmente, a osteopatia, ela é muito mais resolutiva. A gente consegue, por vezes, com 2 sessões, estar sanando um problema, ou até, às vezes, com uma somente. E é um tratamento compartilhado com o paciente, né? Então, assim, ele vai te dando um retorno, você vai compreendendo essa melhora e até a cura, como você falou. Mas, como está ligado diretamente ao sistema nervoso, as emoções falam, o corpo fala. E quando chega para você no consultório, a queixa, você percebe assim de imediato, isso é o corpo falando que tem algo errado nas emoções dessa pessoa, né? Por isso esse corpo adoecido.
o que é que você faz de primeira? Você indica logo para um profissional da área da saúde mental ou você começa o tratamento concomitante com essa equipe multidisciplinar? Você, o psicólogo, talvez até um médico, um outro profissional? Por muitas vezes, os pacientes não vêm encaminhados de algum médico, né? Eles buscam realmente direto o osteopata. Então, quando eu vejo essa necessidade, eu percebo que há uma abertura por meio do paciente no diálogo, no acolhimento, e conseguir direcioná-lo, de primeira eu já encaminho e gero um vínculo de confiança para que ele entenda que a minha parte como terapeuta, como osteopata, eu estou realizando, que é o trabalho muscular, é o trabalho facial, craniano e visceral, mas que aquele conjunto de fatores que estão psicossomatizando vai agregar muito mais, entrando muitas vezes um neurologista, ou um médico nutrólogo, ou por vezes também o psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo. Algumas demandas eu preciso muito dessa multidisciplinaridade. E pensar em conjunto com os colegas vai agregar para o paciente. Então, eu busco deixar isso bem claro quando eu percebo que há uma abertura do paciente já desde o primeiro atendimento, principalmente quando a gente trabalha com as crianças e com os idosos, onde são situações mais delicadas, que requerem muita atenção, e esse pensamento multidisciplinar vai agregar o tratamento. Não só médico, mas também, por vezes, eu preciso encaminhar para uma outra área da fisioterapia. Ótimo, muito bem. Assim, essa explicação aí, ela casou, né? Porque você falou dessa equipe toda e ficou muito claro. Mas aí, agora eu quero abordar um outro tema. Já que está ligado diretamente ao sistema nervoso central, isso interfere também na qualidade do sono, né? Então, a osteopatia, eu acredito que em algum momento você também provoca essa melhoria, né? Esse tratamento vai beneficiar também o corpo como um todo, mas também esse relaxamento desse músculo, dessa dor e esse sono com mais qualidade. Isso é possível com a osteopatia? Sim, com certeza. Inclusive, isso é uma das maiores buscas por conta dos bebês. Hoje na pediatria existe uma demanda muito grande dessa janela de sono, da rotina de sono, dos incômodos que essa criança está sentindo, e por muitas vezes a gente só culpa a mãe, que ela não deu conta, que não foi possível. E aí a gente vai ter que agregar uma qualidade desse sono. Será que essa criança não está dormindo por quê? E isso entra a osteopatia. A gente vai trabalhar todas essas musculaturas e gerar uma qualidade nesse sono. Porque se ele não está relaxado, se está tenso, não consegue ter uma boa qualidade do sono. E aí a gente vai trazer ele para a simpaticotonia. E também alguns distúrbios do sono, como algumas dificuldades de dormir, de pegar realmente no sono REM, ter um sono restabelecedor. E muitos relatam, nos casos dos bebês, as mães, e nos adultos, né, eles mesmos já trazem um feedback imediato, conseguem dormir plenamente após o atendimento, conseguem estender mais a qualidade desse sono, o tempo de sono, e isso, consequentemente, vai gerar muito mais qualidade de vida. Maravilha. Eu estou percebendo que eu estou precisando estar lá, né? Praticando aí contigo, aprendendo mais, né? Porque a osteopatia, pelo que você está me falando, é para o corpo inteiro, né? Então, assim, vai te ajudar tanto na questão da saúde física como mental também. Agora, a última pergunta. Existe uma boa adesão ao tratamento? Graças a Deus, eu tenho uma ótima adesão. Hoje, graças a uma grande conscientização que a gente faz desde o primeiro atendimento, a adesão tem sido em torno de 95%. Foi uma média que eu fiz recente com a minha equipe e a gente está muito feliz pela confiança que os pacientes estão depositando conosco, porque quem mais ganha é o paciente. Sim. Nós estamos aqui só para agregar. Eu sou uma mera facilitadora, eu costumo falar isso, que eu sou apenas um instrumento. Se você não aderir, não chegar junto, a gente nunca vai conseguir evoluir. E o tratamento é compartilhado, né? Sabemos que não existe tratamento solo, não é verdade? E agora, para finalizar, deixa o seu @, como é que as pessoas podem te encontrar, doutora Mayra? Pronto, eu estou no Instagram, doutora Mayra, DRA, Mayra com Y, Mayra Baltazar, _. E lá tem muitos conteúdos onde eu vou estar compartilhando um pouco do que é a osteopatia, de como ela pode lhe ajudar. Então pode seguir lá, doutora Mayra Baltazar, _. Vai ser um prazer ter que você conosco. Não saiam daí, que já já voltaremos com as perguntas para a doutora Mayra, que você vai
plenamente responder. Muito bacana a forma como você se colocou. Parabéns, doutora Mayra. E é importante também, né, esse momento aqui para esclarecer dúvidas, né? Então, já já voltaremos aí com as respostas. Aguardem. Estamos agora de volta com o programa Imersão na Educação e Saúde e iremos realizar as perguntas que acabaram de chegar, doutora Mayra. Como é que você pode sugerir se a criança precisa ou o bebê precisa da osteopatia? Então, essa é uma pergunta muito importante. Nós sempre temos essa dúvida, né? Como é que uma criança que acabou de nascer vai precisar de osteopatia? Eu já tenho quase 50 anos, nunca fiz isso. Na verdade, nós somos todos cheios de compensações. E aí é onde entra os sinais que a criança está dando. Por vezes, uma dificuldade na amamentação, uma recusa de um peito. E a gente só acha que a mãe é que não tem leite. E por vezes é porque a criança não consegue mamar por conta do posicionamento que ela estava desde a vida intrauterina. Não é culpa da mãe, mas é um sinal muito importante. E outro sinal bem importante é quando ele tem uma preferência de rodar sempre para o mesmo lado, onde a criança não consegue fazer essa lateralização, ou ele tem refluxos muito importantes, que por vezes se passa, é fisiológico, é assim mesmo, mas a criança golfa em jato, às vezes chega a golfar até pelo nariz, e se engasga com frequência. E outro ponto muito importante é a questão da constipação. Muitos bebês têm constipação, e na literatura hoje fala que até 10 dias é normal uma constipação em um bebê que está em aleitamento exclusivo. Porém, após 48 a 72 horas deste período de constipação, a criança já está gerando sinais de simpaticotonia, ou seja, de irritabilidade aumentada. Imagine, um bebê está extremamente irritado com aquilo. Então, é super importante para o bebê fazer a osteopatia diante desses sinais: dificuldade na amamentação, refluxo, preferências de lateralidade e também nas questões de constipação. E um outro ponto muito importante, que a gente já falou aqui um pouquinho, que são os distúrbios do sono. Isso impacta bastante na dificuldade de aceitação de uma outra superfície que não seja o colo. Excelente. Eu agradeço sua presença, o conhecimento compartilhado conosco. Foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos de volta com o programa Imersão na Educação e Saúde, sempre às terça-feiras, 21 horas, e com reprise no sábado, às 8 da manhã. Então, não percam, tá? Fiquem aí, assistam o programa que ele está incrível. E agora, para dar continuidade, nós vamos chamar a doutora Adriana Teles, psicopedagoga, psicóloga, que vai falar sobre aprender, ensinar e cuidar. Por favor, doutora Adriana, seja bem-vinda. Vamos sentar. Doutora Adriana, que alegria recebê-la para falar de um tema tão encantador, né, que faz os nossos olhos brilhar, que é a educação, a saúde. E para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco, para esclarecer a população, o que é a psicopedagogia? Então, excelente pergunta, Helenise. A psicopedagogia, ela é uma área do conhecimento que trabalha os processos de aprendizagem, né? Ela vai para o além do não aprender. Ela vai investigar o porquê que essa criança não aprende, né? O que está dificultando essa aprendizagem, quais os entraves que traz. E um viés muito interessante que a gente fala pouco, né, é a questão da promoção da aprendizagem, né? Essa promoção onde o aluno ele é o protagonista, onde ele vai ter uma autonomia, onde ele vai estar cuidando deste processo, né? Então, é muito importante que se trabalhe essa questão, né? A psicopedagogia ela não existe só para dar laudos, diagnóstico, que é muito comum, você sabe disso, Sim. trabalha dentro da clínica, né? As famílias buscam muito
os laudos, né? E a psicopedagogia, ela está para além, ela está para olhar para esse todo, para este sujeito cognoscente, esse sujeito que aprende e respeitando, acima de tudo, esse tempo que ele tem, né? Respeitando os seus limites, para que ele possa desenvolver-se de uma forma integral, com um olhar holístico. Sim, A gente procura olhar as áreas, a área pedagógica, a área afetiva, social, cognitiva, né? social, Afetiva. psicomotora. Então, este olhar para o todo, não Muito bom. só para o conteúdo. Sim, sim. E a forma de aprender, cada um tem a sua, né? Sim, Cada criança, o aprendente, ele aprende do sua forma, né? Do seu jeito. E eu digo muito que o aprendizado ele está na natureza. É a criança aprendendo a fazer, a desenvolver, né? A reter conhecimento também por meio da natureza. E a pergunta que eu quero que você esclareça é: para ser um psicopedagogo, qual é a formação? Eu posso ser graduada em uma faculdade que não é a pedagogia e ser psicopedagoga? vamos lá. A psicopedagogia, ela não é reconhecida ainda como profissão, né? A gente está buscando ainda este reconhecimento. Então, por enquanto, né, diversas áreas de graduação, a pessoa pode estar fazendo a especialização em psicopedagogia. Quando este reconhecimento surgir, né, então aí vai limitar. E eu sempre digo, às vezes acontece de ter alunos, você sabe que eu coordeno o curso de Sim. pós-graduação, né, em psicopedagogia, e às vezes surgem pessoas de outra área. E eu digo muito para eles, né, para você vai tornar um pouco mais difícil porque você não tem a visão da pedagogia, Sim. porque você não tem a ideia do desenvolvimento infantil, das fases da criança. Mas não é impossível, porque aprender, né, é possível, desde que a pessoa também se determine, que a pessoa também se esforce para estar realmente se desenvolvendo. Então, muitos profissionais hoje em dia buscam a psicopedagogia, é uma área que está em crescimento. Nós estamos tendo vários concursos aqui em Fortaleza, Aquiraz, Caucaia. Tivemos concurso recente no SARA, né? Inclusive uma aluna nossa ficou em segundo lugar, Muito né, como bom. psicopedagoga lá. Então, é um campo de atuação que tende a crescer devido às demandas que estão crescendo cada vez mais. Então, a dificuldade de aprendizagem é uma realidade. Sim. Pós-pandemia, aumentou. E aí eu quero saber, você como presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui no Ceará, o que é que a associação pode, contribuir com informações, até relacionada a políticas públicas, onde esses pais, essas mães podem estar buscando atendimento, recurso pedagógico, orientação para ajudar os filhos? Ótimo. A ABPP, né, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela tem uma preocupação também com a formação, né? Com a formação não só do associado, como de outras pessoas, outros profissionais, porque nós entendemos que o conhecimento precisa circular, né? Então, como é que a psicopedagogia pode estar ajudando nessas diversas áreas, né? Ela se faz necessária, sim, porque as escolas estão sobrecarregadas de casos de inclusão, os professores estão sem saber como lidar com isso, inclusive tendo essa questão do burnout, do Sim. adoecimento, que está muito comum, né? E é preciso se voltar a olhar. Eu até tem um livro da Alicia Fernandes que eu acho muito interessante, né? Que diz assim: aprender quem tem a ver. Inclusive, eu já dei palestras falando de quem é a bola. Ai, a bola é da escola. Não, a bola é da família. A bola é do professor. E aí eu digo para professores e gestores: vocês não estão sozinhos. Busquem apoio. A gente está aqui falando sobre saúde, né? E ao falar sobre saúde, é importante que busque essa ajuda, né? E você me perguntou onde. Dentro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, nós temos 2 projetos. O projeto Lumiar,
que atende crianças, né, Sim. que não têm condições de um atendimento particular, né? Então, elas procuram o Projeto Lumiar no site da BPP, tem lá falando, né? São crianças de baixa renda e que são atendidas por pessoas voluntárias. Temos também o projeto Aflorar, que surgiu na pandemia, foi uma ideia até da Carol Torquato, para mulheres 60 mais, que é o Aflorar, né? E foi interessante porque ele surgiu online. E essas mulheres idosas, para acessar o Zoom, para ver como é que faz, como é que liga o microfone, como é que desliga, a aprendizagem delas começou por aí. Aprendendo a baixar o aplicativo e a poder fazer, né? Que lindo. E temos ainda, que eu tive a oportunidade, como estudante de psicologia, de fazer um estágio, a Defensoria Pública, certo? Ela tem um trabalho para essas crianças que são crianças, adolescentes que são excluídos da rede de ensino, né? Ou que têm necessidade de especiais. Então, a Defensoria Pública tem uma psicóloga lá, que é pedagoga, vai, recebe aquela demanda, vai à escola, vê se realmente tem aquele profissional ou não tem, o que falta. As famílias podem estar buscando também lá essa ajuda. Esse é o objetivo do programa, é trazer informação para que a sociedade se aproprie dessas informações, né, e mude um pouco desse contexto, né, de sofrimento, de falta de atendimento, né, muitas vezes, a negligência da própria, sociedade que não percebe o quanto que a educação, ela transforma vidas. E eu gostaria de pontuar a questão do aprendizado como um todo. Nós falamos de inteligência fluida, que é aquela inteligência que você aprende com a natureza, e falamos também da inteligência cristalizada, é aquela que aprende em sala de aula. Hoje, pós-pandemia, muitas crianças estão fora da sala de aula. Muitos adolescentes também estão fora da sala de aula. Estão aprendendo, não com a natureza, porque muitas vezes eles estão no quarto, né? Na tecnologia, e não estão aprendendo, mas estão matriculadas regularmente. Então, essa é uma realidade hoje nas escolas privadas. Não sei na pública, mas eu sei que na privada é. Como é que você, enquanto psicopedagoga, né, como é que você percebe esse aprender pós-pandemia que muitos estão fora da sala de aula? Você falou aí da aprendizagem, na psicopedagogia a gente costuma dizer aprendizagem sistemática dentro de um sistema de ensino e assistemática quando é fora do sistema de ensino, né. E é interessante, quando se fala na pandemia, é que esse período, a rede pública, as crianças não tinham a internet, o Wi-Fi, não tinham o computador, não tinham o celular. Os professores também não sabiam como fazer. As escolas privadas correram para se adaptar, para se Sim. organizar e tentar dar conta dessa demanda. E aí, eu chamo a atenção que nesse período tinham crianças que estavam em fase de letramento. Sim. Como trabalhar o letramento de uma forma online. E a pandemia passou, mas as escolas, tanto privadas como públicas, elas continuaram a trabalhar como se não tivesse essa lacuna, Sim. né. Mas Elas foi uma simplesmente necessidade, né, ficaram. não é uma negligência, É. foi uma adaptação a uma realidade Sim. educacional, né. Né. E é importante, quando eu digo assim, seguir em frente sem olhar para a lacuna, é importante o olhar para além do conteúdo. Quando Sim. você falou do aprender com a natureza, tem a Mireille de Venoges, né, ela desenvolveu um projeto na França, muito interessante, que ela dizia assim para a criança: imagine um avião decolando, como é que é o movimento? Imagine uma bola quicando. Através disso, ela estava trabalhando a criança, o movimento que prepara para uma Sim. escrita, né. E a psicopedagogia, como é que ela pode atuar? E aí eu vou trazer, né, para as questões das políticas públicas. A gente tem leis excelentes, bacanas Que mesmo. precisa ser compartilhado, divulgado, né. Não só isso, que precisam ser colocadas Sim, em prática, prática, né. Eu exatamente. costumo dizer que a teoria da inclusão é linda, né, mas a prática
Mas não você sabe o que é que caminha. acontece, Adriana? Você sabe, eu sei, mas a gente não fala também. Então, Sim, assim, o objetivo do programa é isso, é falar do que existe para que as pessoas comecem a compartilhar muito mais e fazer acontecer, né? Então, exatamente. assim, existe a lei da inclusão, existe as leis e as resoluções aí que protegem, favorecem esse aprendizado, esse desenvolvimento, mas ninguém fala. A falta de informação, Sim. né. E aí precisa-se da psicopedagogia ser reconhecida, né. Como a BPP, a gente já teve reuniões na Câmara para se ter concurso, para se ter psicopedagogo dentro da rede pública de ensino, para que possa estar cuidando também desse professor, porque, hoje em dia estar em sala de aula é um desafio muito grande, né. Eu tenho um memezinho que diz assim: o menino tirou nota baixa, isso década de 80, né. Aí mostra a professora entrega o boletim, a mãe e o pai olha para o filho: "O que é isso?". Atualmente, como é que é? A professora entrega o boletim, aí o que é que os pais fazem? Cai em cima do professor, Do professor da escola. do gestor. E toda a família quer dar pitaco de como a escola E o deve aprendizado ser. ele é compartilhado, né? Né, Se não houver conexão família e escola, muito e provavelmente profissionais. essa criança ela vai ter uma Uhum. lacuna aí, né. Outra É. questão, você falou da educação e nós falamos da pandemia, dessa lacuna, muitas crianças que estavam, iniciando o letramento passaram diretamente da letra bastão para a letra de forma, não teve a letra cursiva, né. Então assim, hoje as escolas elas lidam muito com isso, então assim, não dá para exigir algo que no passado se exigia de uma criança, se houve uma lacuna. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque muitas vezes os pais dizem assim: "Tem que fazer caligrafia, tem que treinar, ele tem que aprender, na minha época eu aprendi", mas não, eu acredito que não existe esse ele tem. Primeiro, é um tempo diferente, né, e depois, essa criança, a realidade dela é outra, ela saiu de sala de aula no período imprescindível para que ela tivesse a dominância da coordenação motora, desse movimento de pinça, né, para que ele pudesse estar ali escrevendo uma letra cursiva, né. O letramento ele é muito importante para a aquisição das demais, disciplinas, né, demais E funções habilidade. executivas, né. Então, a criança que não aprendeu a ler adequadamente, a escrever adequadamente, ela vai apresentar muitas dificuldades no decorrer desse longo tempo aí de ensino fundamental e ensino médio. Essa é uma realidade que os psicopedagogos lidam, acredito que diariamente. Como é Sim, na sua visão, né, lidando lá sim. com a associação, né, dos psicopedagogos? É. Uma das coisas que eu acho importantíssima é a gente lidar com a ansiedade dos pais. Os pais cobram muito dos filhos, né. A criança está no infantil 2 e o pai e a mãe já quer que saiba ler. Olha, sabe contar até Exatamente. 10 em Aí vem a inglês. comparação, né, É, o filho da vizinha ou o amiguinho é. já está lendo, né. Eu fui atender uma mãe e ela queria que a filha do infantil 1 fosse para o 3. E eu, como psicopedagoga escolar, fui explicar, né, que as perdas que tem, né, que não é só, tirar daqui e colocar aqui, mas as habilidades que são trabalhadas, que são necessárias, a maturidade dessa criança. Aí a mãe chegou para mim e disse assim: "Adriana, eu comprei uma caixa de lápis de cor de 36 cores e ela soube identificar todas as cores. Ela errou só o dourado, que ela não soube dizer". Então, assim, a ansiedade dos pais é muito grande, a preferência dos pais por escolas conteudistas. Eu já ouvi isso de pais na clínica, E às vezes é o né. inverso, né, o pai quer que a criança repita o ano, porque ele não aprendeu determinado conteúdo. Eu acho isso, assim, Isso que triste, isso é né. raro, viu. Mas tem, Existe, acontece. mas é E assim, o que eu percebo, a autoestima dessa criança que ela fica retida, porque os uhum. pais querem, não é a escola, os pais querem retê-la. E muitas vezes a escola não quer, eles mudam de escola. Né, porque tem que ser igual, tem que acompanhar e tem que seguir, né. É. Existe realmente essa ansiedade, eu vejo dessa comparação, mas em alguns momentos existe algo muito mais radical, né, tirar daqui que não acompanha, vou Uhum. colocar em uma que ele vai acompanhar, mas ele vai voltar um ano para poder Pra acompanhar, poder avançar avançar, depois. É. exatamente. E quando eu digo que é uma minoria,
porque dentro da minha experiência dentro Uhum. escolar, quando a gente fazia o conselho de classe, né? Aí fulano, não, ele na recuperação conseguiu tirar o 7, passou. Fulano, ele pula. Aí eu, como supervisora, digo, pula por quê? Não, essa é inclusão, né? Inclusão a gente não pode reprovar. Uhum. Aí eu disse, a inclusão não é um green card. Sim. Não é porque eu sou TDAH, a Adriana tem que ser promovida. E o que é que a escola fez para isso? O que é que o professor colaborou para isso? O que é que os gestores colaboraram, né? Então, é importante que a gente veja também isso. Sim. Cuidar do que ele consegue, do que ele sabe. Ele não sabe contar até 10, mas ele consegue contar até 5. E vamos vibrar com isso, né? Vamos trazer mais leveza para as nossas crianças. A criança está aprendendo a ler, Lenise, e ela chega orgulhosa para o pai e diz assim, pai, eu já sei ler. E a inteligência, ela não é medida por isso, né? Sabemos disso, que o Binet descobriu sobre o fator G da inteligência fazendo comparação com a natureza, né? O dia está para o sol, assim como a luz está para a noite. Essa criança, ela é capaz de raciocinar, né? Aquele conhecimento prévio de algo que vai ser importante para a vida dele, resolver problemas simples do dia a dia. E muitas vezes os pais eles estão buscando a nota, o resultado, a classificação. E a criança, muitas vezes, ela pode ter um aprendizado mais lento, né, mas é progressivo. Mas os pais têm dificuldade de ver essa progressão. Como eu estava dizendo, a criança começa a ler para o pai, e aí começa a gaguejar, e o pai, para aí, mim, tu lá sabe ler? Pronto. E aí vem a questão joga. emocional, né, aquilo que a gente vê nos adultos falando, né, deu branco. Eu ia falar e deu branco, né, e esse branco, se você Bloqueia. vai buscar lá na história, né, tinha uma Exatamente. professora que frustrou, tinha um pai opressor, tinha uma mãe que ofendia, né, que humilhava. Então é muito triste um aprendizado onde você emocionalmente não tem um acolhimento, porque o aprendizado passa pelo afeto também. Não existe aprendizado sem afeto. Para eu aprender qualquer Fundamental. conteúdo, eu preciso estar bem em E a todas as escola tem áreas. que ser esse lugar de afeto, Sim, né? sim. De acolhimento, né? É E a importante família isso, também, né? né? Às vezes os pais terceirizam. Não tem tempo mesmo, terceiriza para um reforço, e aí não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes a criança, ela é humilhada, ela é comparada, então a gente precisa olhar para além do resultado, para bem além da nota e para além do desenvolvimento cognitivo, e não comparar. É claro que existe um padrão, né, você sabe se está acima, se está abaixo, se está acompanhando, se não está. Mas se não está, o que fazer? O que fazer? É buscar profissionais na psicopedagogia, profissionais que possam estar dando direcionamento, né, com uma equipe que vai realmente entender o que está acontecendo e promover, com certeza, uma qualidade de vida, seja no aspecto emocional para melhorar o aprendizado, ou seja só no cognitivo. Às vezes não é emocional, é só cognitivo mesmo. Tem um déficit ali que precisa ser tratado e reabilitado, né? É trabalhar mais o preventivo para não chegar ao corretivo, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para o preventivo, né? Para prevenir as dificuldades. E, às vezes, os entraves acontecem e, assim, no clique, né? A criança destrava. A criança... Destrava. E é importante os pais ficarem atentos. A criança é para ser feliz na escola. Se o seu filho não está feliz na escola, tem alguma coisa errada. O seu filho adolescente não está feliz na escola, tem algo errado. Muitas vezes não é bullying que está sofrendo, muitas vezes não é opressão, mas muitas vezes ele se percebe diferente do grupo, não se sente acolhido pelo grupo, então vá buscar, né? Esse debate aqui, esse momento aqui, ó, nós passaríamos aqui o ano todo falando, porque eu amo falar da educação e incorporar, né, a saúde mental com a educação, né, porque a aprendizagem passa pelo afeto realmente. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Agora fale aí o seu arroba para que as pessoas possam estar te procurando, né, e da Associação Brasileira de Psicopedagogia também, se você puder falar, né, e depois eu quero pegar contigo esses endereços aí das políticas públicas para que a gente possa estar encaminhando as pessoas que precisam. Ok. Primeiro, assim, agradecer por essa oportunidade. Como a Helenise falou, é um tema bastante amplo,
A gente falou aqui só da cereja do bolo, não chegamos ao bolo, porque são muitas as demandas, né? Quando ela falou da questão da criança com a escola, é importante entender que às vezes o pai escolhe ali porque estudou ali, mas aquela criança não se adequa àquela metodologia, né? E a ABPP, ela existe, né, para olhar para esta criança, para este sujeito, para a capacidade que ela tem de aprender. E nós acreditamos nisso, nós lutamos por este reconhecimento, né, da importância do psicopedagogo dentro das escolas, não só nas clínicas, para que possa estar colaborando e promovendo essa aprendizagem. E quanto ao meu endereço, é @psi_Adriana_Teles. Muito obrigada, Adriana. Eu acredito que esse compartilhamento vai servir para várias famílias, até como orientação, né? E, de alguma forma, um acolhimento também para essa dor do aprendizado, né? Pois muito obrigada, viu? Até mais. Estamos de volta e agora, neste bloco, a doutora Adriana vai responder à pergunta do telespectador. Meu filho tem dificuldade para se concentrar nas tarefas. Como a psicopedagogia pode ajudar? Excelente pergunta, né? E muitos pais hoje em dia procuram essa resposta. Não existe receita pronta, né? Que um manual de instruções, mas a orientação como psicopedagoga que eu costumo dar é organizar esse ambiente de estudo, organizar esse tempo, diminuir a quantidade de tarefas. Se são 10 questões, vamos ver quantas questões você consegue fazer, tirar os objetos, aquilo que tira a concentração de perto, né? Fazer lembretes, um cronogramazinho de horário onde ele veja e saiba que naquele momento é o momento de estudo, é o momento da leitura, é o momento do celular. Então, que possa ajudar a criança a se organizar, né, para que ela consiga ter um pouco mais de atenção. E aí seria implantar as estratégias personalizadas para cada dificuldade, não é isso, Adriana? Muito obrigada, Adriana. Foi enriquecedor essa troca de conhecimento e em breve nos veremos, viu? Porque tem muito conhecimento aí que precisa ser compartilhado. Até mais. Muito obrigada. Estamos encerrando o nosso 4º episódio do programa Imersão na Educação e Saúde, na TV União, que está no ar toda terça-feira, às 21h. E no sábado tem reprise, 8h. Não percam, porque o conhecimento é garantido. Nos acompanhe e fique ligado.